Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus por mais esse encontro com Ele nesta quarta-feira. Nós louvamos ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade feliz que temos de estarmos aqui em comunhão, em um só sentimento, em um só coração, nesse encontro com Ele. Eu quero te convidar a se alegrar na presença do Senhor, a entrar diante dele com ações de louvor, com ações de graça, porque Deus é fiel e Ele tem nos sustentado. Vem comigo, vamos juntos adorar e bendizer ao Senhor. Pai, te adoramos nesta noite, na beleza de tua santidade. Invocamos, sim, Deus, a tua presença. Vem estar conosco. Visita, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, as nossas famílias, os nossos amigos. E que a tua doce presença seja sentida poderosamente em nosso meio. Auxilia-nos, ó Deus, para que nesta noite possamos te adorar em espírito e em verdade, e assim o teu nome ser glorificado em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos juntos? Desejamos adorar a Deus como servos santificados na verdade. Vamos à nossa leitura bíblica, Romanos 12, versículo 2, Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Desejamos adorar a Deus como servos santificados na verdade. Estou subindo ao lugar mais alto.
pensando nessa questão de desejarmos adorar a Deus como servos santificados na verdade, o texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6, ele nos ensina assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Continuemos a louvar ao nosso Deus. Queremos que Deus domine por completo nossos pensamentos e atitudes. Salmo 139, versos 1 e 2 e 23 e 24, ele nos mostra assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Estamos em constantes transformações, estamos em constante processo de santificação e queremos a cada dia sermos melhores. E como nós vimos na frase inicial, nós queremos que Deus domine por completo nossos pensamentos e atitudes. Com isso em mente, vamos orar ao nosso Deus
vamos nos confessar a Ele, vamos colocar os nossos pedidos diante dEle, vamos orar a Ele nessa certeza e com isso no coração, de que queremos ser melhores a cada dia, de que realmente queremos entregar tudo aos pés do nosso Deus, os nossos problemas, ansiedades, dificuldades, aflições. Nós queremos realmente que Ele domine por completo os nossos pensamentos e atitudes. Então, nesse momento, vamos orar em ato de intercessão também pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos familiares, por aqueles que estão doentes, que precisam da intervenção do nosso Deus. Então, vamos juntos, vamos nos unir em oração nesse momento. Então, vamos orar ao nosso Deus.
Nessa noite estamos pensando sobre o tema moldando os meus pensamentos à vontade de Cristo. Já falamos sobre o desejo de adorarmos a Deus como servos santificados na verdade, sobre a nossa vontade de que Deus domine por completo os nossos pensamentos e atitudes. Agora vamos pensar na seguinte frase: que nossas ações e pensamentos reflitam uma vida santificada em Cristo. E Colossenses 3, versículos 8 a 10, ele nos mostra o seguinte: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que nossas ações e pensamentos reflitam uma vida santificada em Cristo. Vamos ao nosso momento de fidelidade. Olá, irmãos. Nesse momento de dedicação, deixo um versículo da Palavra de Deus em 1 Crônicas 29, versículo 9, que diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Neste momento, eu vejo que o povo se alegrou porque isso era um efeito da graça de Deus neles. Um sinal eminente do favor de Deus para com eles. E nesse momento também nós podemos expressar com alegria o favor de Deus em nossas vidas. Senhor meu Deus, eu agradeço o teu cuidado comigo. Amém. Deus, obrigada pelo teu sustento diário que não falha. Amém. Graças te dou pelo descanso que tenho em ti. Nada me faltou e nada me faltará. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo teu suprimento, pelo teu cuidado conosco. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu é um Deus que cuida da tua igreja, cuida de cada um de nós. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos ouvir uma música, ao som desta música, vamos dedicar assim os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, de forma virtual. Que Deus a todos abençoe.
eu quero dar continuidade ao estudo que iniciamos na quarta-feira passada, ao tema proposto para esse mês e também para o próximo mês, retorno à santidade. É o que Deus tem falado ao meu coração para um tempo como esse. Uma necessidade que urge a sua igreja. E eu quero transmitir a você e compartilhar o que o Senhor tem falado comigo. Nós temos estudado o livro Retorno à Santidade, do Dr. Gregory Friesel, e disponibilizei para você, né, pelo WhatsApp. Se você quiser adquirir, você também pode adquiri-lo pela internet, para chegar na sua casa, né? Aqueles que têm dificuldade de ler em PDF. Eu particularmente gosto muito mais, com certeza, do livro na mão. E você pode, é um livro para nos auxiliar nesta caminhada, auxiliar, porque a nossa bússola é a palavra de Deus. E temos pensado como um texto áureo o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 15, que diz assim, 15 e 16: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Assim é a palavra do nosso Deus, é o imperativo do nosso Deus para os seus servos. No versículo 17, o apóstolo Pedro ainda vai dizer: andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Pedro, ele fala que nós somos peregrinos nesta terra. Estamos caminhando rumo a nossa Canaã, a nossa pátria, nossa terra prometida. O céu é o nosso lugar, onde viveremos eternamente com Deus. Mas enquanto estivermos nesta terra, precisamos viver em temor durante todo o tempo, buscando uma vida de santidade, porque aquele que nos chamou é santo. Na semana passada, iniciando este estudo, nós pensamos sobre o conceito de santidade e pensamos também que os pecados não confessados, os nossos pecados não confessados, eles bloqueiam as nossas respostas de oração e uma vida de relacionamento com Deus. E destaquei na semana passada que o elemento básico desta jornada que Deus está nos propondo neste tempo é a purificação das nossas vidas. E esta purificação, ela se faz com arrependimento e confissão. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar de todo o pecado, de toda a injustiça. E eu quero então estar pensando com os irmãos que nessa jornada de purificação existem alguns pecados que nós podemos dar nomes para eles. Pecados de pensamento, pecados de atitudes, pecados de palavras, pecados de relacionamentos, pecados de ação, pecados de omissão, pecados de autoconfiança, de autossuficiência. 7 categorias de pecados que nós continuamente precisamos nos arrepender e confessar ao Senhor Jesus, para que esses, se não confessados, não bloqueiem o nosso relacionamento com Deus. Então eu quero caminhar com você e agora nós vamos para a primeira categoria de pecado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso.
na primeira categoria de pecado, pecados de pensamentos. Queridos, eu quero ler com vocês Provérbios 23, versículo 7, que diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. O que você pensa é uma grande parte do que você é. O que eu penso é uma grande parte do que eu sou. De acordo com as Escrituras, o pecado começa no coração e na mente. Até que seus pensamentos e atitudes estejam sobre o total controle de Deus, o controle do Espírito de Deus, você não experimentará a vida abundante em Cristo Jesus. O que você pensa é uma grande parte do que você é. As Escrituras dizem que de tudo o que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Isso está lá em Provérbios 4, versículo 23. Em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus vai dizer que, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Todas essas coisas tornam o homem impuro e nascem no coração e na mente do homem. Eu quero pensar com vocês um pouco mais nessa noite sobre uma maêutica aqui socrática. O que é isso? É um método de pensar, é de trazer luz, reflexão a quem nós somos, fazendo perguntas para nós mesmos, produzindo um autoconhecimento. E então eu vou propor aqui para você e para mim algumas perguntas, porque a busca de santidade é uma atitude mental, espiritual. E as perguntas que eu quero trazer para você e para mim nessa noite. Você, amigo que nos ouve, amado irmão de Copa Além, que tipo de pensamento tem ocupado a sua mente? Sua mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo, acerca das coisas do alto, como o apóstolo Paulo fala, né? Pensar nas coisas que são do alto. Ou você está muito mais preocupado e pensando nas coisas desta terra, deste mundo? Frequentemente você tem pensamentos impuros e essa maêutica, né, essa forma de refletir sobre nós mesmos, ela requer de nós honestidade. Eu quero que você, auxiliado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, responda. Com frequência você tem pensamentos impuros? Existe algum pensamento em sua mente, algum sentimento em seu coração produzido pelo pensamento da mente que você teria vergonha de verbalizar? Você costumeiramente ou tem o hábito, quando toma a ceia do Senhor, de não confessar os seus pecados, dos seus pecados não se lembrar, de não nomear os seus pecados para o Senhor Jesus? Você costuma ouvir sermões bíblicos, exortativos, e logo deles se esquece? Quais os pensamentos que você tem tido neste tempo? Amados, a busca de santidade deve ter prioridade em nosso pensamento. É um exercício espiritual. No grego, buscar significa perseguir intensamente, perseguir com paixão. E isso está ligado à nossa vontade. Você tem desejado, você tem tido vontade, você tem perseguido intensamente o desejo de ser santo, porque aquele que te convocou, aquele que te chamou, santo é.
Buscar a santidade é uma ação diária, não é uma teoria teológica. Eu quero pensar aqui com vocês, caminhando já para o final, em 2 pontos. Como eu posso exercitar meus pensamentos no caminho da santidade? Porque você pode dizer assim, mas eu quero, eu tenho vontade. Mas você sabe que não é a vontade que vai te tornar santo. Você precisa trazer ação à tua vontade. E isso se faz nesse caminho da santidade, exercitar os meus pensamentos cativos a Deus, ao seu espírito, exercitar uma caminhada de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, para assim sermos purificados por Jesus, se faz por 2 características na nossa vida, 2 ações. Leitura diária da Bíblia, perseverança na oração. Estou falando alguma novidade? Não, meus irmãos. Nós já sabemos disso. Mas nós precisamos trazer uma ação à nossa vontade. Se é que desejamos, se é que ansiamos, se é que a nossa alma está sedenta do Deus vivo, assim como a corça anseia por águas. Precisamos, nessa jornada, exercitarmos, às vezes a língua embola, leitura diária da Bíblia e perseverança na oração. E eu quero propor para você algo que eu aprendi há um bom tempo, né? É uma característica dos monges, né? Eles que trazem essa ideia lá na Idade Medieval, da Lectio Divina. O que é isso? É um exercício de escuta pessoal da palavra de Deus. Funciona como uma escada de 4 degraus. Leitura, meditação, oração e contemplação. Leitura, meditação, oração e contemplação. E eu quero pensar aqui com vocês que leitura é a atenção. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com atenção. Ler atentamente o texto. O desenvolver dos acontecimentos, os personagens, os diálogos, as palavras. Ter um olhar atento para aquilo que você está lendo. Não ler simplesmente por ler. Segundo, meditação. O que Deus fala pessoalmente para mim nesse texto, isso é meditação. O que Deus está falando pessoalmente para mim. E nessa meditação eu vou ruminar, eu vou saborear a palavra sem fugas, permitindo que o Espírito de Deus me confronte, permitindo que a palavra dele me confronte. Terceiro, oração. E aí, Deus falou comigo pela meditação e agora eu falo com Deus pela oração. O que eu responderei a Deus, aquilo que ele falou pessoalmente para mim. A oração nasce como fruto de uma meditação na palavra de Deus. E por último, a contemplação. O que a palavra fez em mim hoje? Qual foi a transformação que ela produziu? E eu espero, meus irmãos, que comigo e com você, ela produza em nós o desejo de sermos semelhantes a Cristo, semelhantes ao Senhor. Eu concluo dizendo que Deus quer purificar as nossas vidas nesse tempo. Deus deseja
que sejamos santos, porque Ele é santo. Nós precisamos, como a proposta de toda a liturgia desta noite, moldar os nossos pensamentos à vontade de Cristo, desejando adorá-lo como servos santificados. Queremos que Deus domine por completo nossos pensamentos e atitudes, que as nossas ações e pensamentos reflitam uma vida santificada em Cristo, reflita a semelhança de Cristo. Entre os pensamentos que te vêm à mente voltados para este mundo, e os pensamentos voltados para as coisas do alto, voltados para Deus, escolha Deus diariamente. Isso é um exercício mental e espiritual. Isso é um esforço diário. E eu quero te convidar a, nesse tempo, a irmos juntos nesta jornada, nesta busca espiritual, nesse exercício espiritual. Porque sem santidade não veremos a Deus. E a santidade, ela está para os salvos. Você pode questionar assim, então eu posso perder a minha salvação? Não, queridos, não perdemos a nossa salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas perceba que a santidade está para os salvos. A santificação é um processo diário e contínuo na vida daquele que é salvo. Então, eu quero te conduzir a uma reflexão. Como está esse desejo de santificação em tua vida? Esse desejo de santificação é real na tua vida? Reflete a vida de um salvo em Jesus Cristo? Que você possa refletir sobre isso. E que nessa jornada possamos escolher Deus, pensar em Deus, pensar em Cristo, pensar nas coisas que são do alto. E quando os pensamentos que vierem não estiverem relacionados ao Senhor, quando os nossos sentimentos não estiverem norteados por aqueles que são de Cristo, que possamos confessar, nos quebrantarmos diante do Senhor e assim purificarmos a nossa mente e o nosso coração. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?
Queridos, chegamos ao final do nosso culto e eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Amado irmão, amada irmã, família Copa Leme. Quero também agradecer a você, amigo querido, que tem aceitado o nosso convite para estar conosco. Quero te dizer que a tua presença enche o nosso coração de alegria. E a minha oração, o desejo dessa família Copa Leme, dessa igreja, é que a tua vida seja grandemente abençoada. Que o Senhor faça grandes coisas em tua vida, em tua casa, em tua família. Muito obrigada pela sua presença. Nós convidamos para que você possa estar conosco no próximo culto, no próximo domingo. E agora eu quero orar pela tua vida e agradecer a Deus por este culto. Deus, nós te louvamos por esse momento tão especial que estivemos em tua presença. Continua, Deus, falando ao nosso coração. Que, ó Deus, em minha falta de capacidade, na minha limitação, o Senhor tenha misericórdia e que o teu Santo Espírito complete a tua palavra no coração dos meus irmãos, no coração dos nossos amigos queridos que aqui estão conosco neste culto. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa jornada de relacionamento com o Senhor, enquanto peregrinos nesta terra. E agora, Deus, que o teu amor, o amor de Deus Pai, a tua graça, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito permaneçam com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos.